Quando nós criamos os nossos documentos dentro do InDesign, eles podem ser dirigidos a dois tipos diferentes de mídias. Um, que seria mídias online ou mídias offline. Bom, nesta aula vamos falar um pouquinho sobre mídias offline. E uma coisa importante que sempre é necessária para a criação dos nossos documentos direcionados para mídia offline. Quando eu falo mídia offline, estou falando de mídia impressa. Bom, galera, uma coisa importante é que quando nós mandamos um arquivo para impressão, ele sempre vai precisar do que seria de uma sangra. Isso é apenas uma coisa importante de impressão, não é tudo, tá? Nesta aula vamos falar um pouquinho mais da sangra, ou tecnicamente falando, vamos falar do bleed. Aqui dentro do InDesign, sangra é conhecido como bleed. Vocês podem ver que aqui eu tenho essas duas páginas, as suas dimensões estão exatas. Porém, eu gostaria de criar uma sangra, porque eu vou mandar esse arquivo para impressão e foi me requisitado que eu criasse uma sangra. Vocês podem ver que eu expandi esta imagem, eu fiz com que essa imagem ou esse objeto ele passasse a borda da minha página. Quando eu faço isso, eu estou criando uma sangra. Eu estou sangrando somente este objeto específico. Por que eu faço isso? Bom, quando nós imprimimos um documento e mandamos para ser impresso, ele vai sempre ser cortado. E para evitar que surjam filetes brancos em volta das nossas imagens e evitar também que os nossos documentos saiam sem qualidade, é por isso que nós criamos o bleed, ou a sangra. Bom, como eu posso criar um limite para criar a minha sangra? Como é que eu vou fazer isso? Eu puxei essa imagem, esse objeto, coloquei ele aqui num tamanho específico. Mas qual seria o limite? Eu posso criar algum tipo de limite aqui dentro do design? Bom, a resposta para essa pergunta é sim. Para criar um limite ou uma margem de sangra, basta nós acessarmos o menu File e clicarmos no item Document Setup. Ao fazer isso, nós temos aqui uma área chamada Bleed and Slug. Se você não estiver vendo essa informação, clique aqui em More Options e você vai ver. Vamos colocar aqui, por exemplo, 0,5, que é uma das mais usadas para revistas. Enfim, uma coisa importante é que vocês, na hora que vocês forem criar seus documentos, vocês procurem saber de antemão para quem vocês vão enviar o arquivo, quanto de bleed ou de sangra será necessário. Aqui, por exemplo, eu vou colocar 0,5, que seria 5 milímetros. Né? Ao fazer isso, vejam que surge aí toda uma borda ou uma margem em cor vermelha. Vocês podem ver que esse objeto aqui em magenta ele passa essa margem. Então, o que eu posso fazer? Clicar aqui em uma dessas alças desse bounding box, reduzir até tocar nessa margem. Eu posso fazer isso em todas as imagens que eu tenho aqui nesse documento. Ao fazer isso, eu estou criando uma sangra. Quando eu mandar esse arquivo para ser impresso, eu vou mandar esse documento exatamente assim, ou nas proporções exatas, mas acrescentando o que seria a sangra. Né? Posso fazer isso para todos os elementos que eu tenho aqui no meu documento. Isso é importante. Vamos fazer isso para esse box cinza que eu tenho aqui acima. Vejam só como é simples fazer isso. Eu sempre crio esse documento, já crio também o bleed antecipadamente na criação de um novo documento, já para preparar o documento realmente para impressão. Eu vejo que um defeito de muitas pessoas é criar esses documentos e depois prepararem a arte final. Uma coisa importante, uma dica para vocês, galera, que porventura forem trabalhar aí em agências de publicidade, né? Vocês sempre criem os seus trabalhos já pensando na arte final. Ou como vai ser a arte final, como o seu documento vai ser impresso. Isso é muito importante na hora da criação dos seus documentos, quando são direcionados para mídias offline. Bom, uma vez que a nossa bleed ela está feita, uma coisa que nós também devemos saber é que nós mandamos os nossos arquivos ou em aberto, ou que seria o arquivo .indesign, ou em PDF. Eu tenho visto também que a dificuldade das pessoas é que elas, quando criam um bleed, uma sangra, elas têm que fazer manualmente, que seria as margens de corte. Você não precisa fazer isso aqui dentro do InDesign, porque o InDesign para você ele faz isso somente com um único clique. Você não precisa ficar criando margens de corte.
Você pode pensar nisso como se fosse algo antigo. Antigamente, eu já passei por isso, eu já tive que criar margens de corte manualmente. Mas agora, com essas novas versões do InDesign, até mesmo desde a versão CS2, você vai conseguir colocar marcas de cortes com somente um único clique. Para fazer isso, vamos pressionar o atalho que seria Ctrl+E para acessar a janela de diálogo de Export. Para acessar essa janela sem o atalho, basta acessar o menu File e clicar no item Export. Vamos clicar aqui. Eu já salvei esse arquivo, tá? Mas vamos colocar o nome arquivo aulas 2, tá? Só para não salvar em cima do que já está salvo. Clique em salvar. Abriu aí a janelinha de diálogo do Export para PDF. Vamos deixar o preset como High Quality. Aqui está como Modified, porque eu já abri essa janelinha de diálogo, já fiz algumas modificações. Mas o que nós devemos prestar atenção nessa janelinha de diálogo seria o Marks and Bleeds. Bom, se você quer salvar o seu arquivo e incluir o seu bleed, basta selecionar esse item aqui abaixo chamado Use Document Bleed Settings, né? Ele vai usar as informações de bleed ou de sangue que você tem no seu documento. Se você não selecionar essa informação, ele vai salvar somente os tamanhos específicos da sua página. Mas aqui eu já coloquei como 0,5 centímetros, que seria o tamanho ou as dimensões de afastamento do meu bleed para as minhas páginas, ou eu posso simplesmente selecionar essa informação aqui, tá? Que não vai fazer diferença nenhuma. Ou você pode colocar aqui, de repente você pode colocar até menos, pode colocar 0,3. Você fez com 0,5, mas você enviou para uma pessoa e ela requisitou que você enviasse como 0,3. Então você pode vir aqui e colocar a informação como 0,3 ao invés de 0,5. Se precisasse aumentar, você já sabe. Aumenta no documento setup, aumenta lá suas imagens, não tem segredo. Outra coisa que você... Vamos colocar aqui antes como 0,5, né? Vamos manter sempre esse cadeadinho aberto para que essas informações elas fiquem nos 4 lados das nossas páginas, ok? Outra coisa interessante é que eu tenho aqui as minhas marcas de impressão. Eu só vou manter o que seria o Crop Marks, que seria as marcas de corte, exatamente como eu mencionei para você. Você não precisa fazer isso manualmente, você pode vir aqui na hora de exportar o PDF, você pode selecionar essa opção que seria Crop Marks. Ou você pode selecionar todas as informações que também são importantes quando enviamos arquivos para serem impressos. Por exemplo, Page Information, ele vai mostrar o que seria o nome do arquivo, o dia que ele foi salvo. Essas informações são importantes, tá? Porque você pode enviar um arquivo para uma gráfica e depois enviar outro e eles podem imprimir o antigo em vez do novo. Então, para não gerar confusão, para não gerar confusão para o seu lado principalmente, você já tem, seria as informações do documento que você está mandando, da página, caso ocorra algum tipo de problema. Você não vai ter dor de cabeça por causa disso. Nós temos outras informações aqui, vamos manter somente o Crop Marks. Se você manter somente o Crop Marks, você vai salvar esse documento em PDF e vai manter o que seria o Bleed e somente as marcas de corte. Mas você pode adicionar mais informações selecionando esses outros itens aqui. Se você for imprimir ou não salvar em PDF esse arquivo, você pode imprimir, lá você vai encontrar as mesmas informações que você tem aqui, do que seria adicionar o bleed e também adicionar margens de corte. Eu já tenho o documento em PDF já salvo aqui. Essa é a aparência do documento quando você for salvar em PDF com todas as informações ou com todas as marcas de impressão. Vocês podem ver que nesta área eu tenho que seria as minhas margens de corte, né? Posso passar para todas as páginas estão iguais. Então, tá aí a dica, pessoal. Vão criar um documento direcionado para mídias offline, criem o seu bleed, vão enviar. Vocês podem enviar em PDF com 300 dpi em formato CMYK, com as suas respectivas margens de cortes. Vocês não precisam fazer isso manualmente. Outra coisa importante, como eu mencionei na aula, no começo da aula, é que quando você for enviar um arquivo, você precisa antes saber quanto de bleed você vai precisar criar em suas páginas. Isso é importante. Uma vez que você sabe todas as informações, você já sabe como criar o seu arquivo, o seu bleed. Então, com um único clique, você pode salvar todo o documento direto para ser impresso.